Glória a Deus. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 126, versículo 1, 2 e 3. Peço aos irmãos que tenham paciência aí, porque, mas o Senhor vai falar através da sua palavra. Salmo 126, verso 1 diz: Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico, e se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a eles. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Amém? Pode se sentar. No nome do Senhor Jesus, glória a Deus, aleluia. Esse salmo, ele faz parte de um grupo de salmos, de pelo menos 15 salmos. São chamados Cântico dos Degraus. Há algumas traduções que chamam Cântico das Romagens ou Cântico das Peregrinações. O fato é que esses salmos eles eram entoados quando os judeus se dirigiam ao templo. Pode trazer essa água aí. Essa aqui está fria. Então, quando o judeu ele ia para o templo, ele ia adorando ao Senhor. É uma diferença muito grande da nossa cultura, pelo menos no Brasil, não sei como é aqui, mas da nossa cultura, a gente tem muito costume de receber o culto quando chega na igreja. E na verdade o culto nunca foi para nós, a gente oferece um culto. Então nós devemos sair de casa oferecendo culto. Assim eram os judeus. Ao caminho do templo eles já iam adorando pelo caminho. É por isso que às vezes o culto ele é tão pesado, porque às vezes as pessoas passam o dia inteiro envolvido em coisas que são carnais. E entenda carnais às vezes como necessário. O seu trabalho é carnal, é necessário comer, beber, dormir, todas essas coisas, mas não se tira um tempo para entrar na dimensão espiritual. É por isso que quando começa o culto, o pastor faz a oração no início, eu faço isso, faço no meio, porque nós queremos trazer o povo para a dimensão espiritual, fazer eles entrarem no mundo espiritual, porque se não entrarem no mundo espiritual, não entenderão o que o Senhor vai falar. Não vão absorver nada, porque a carne nem tem vontade de absorver, pelo contrário, ela rejeita. Então, essa ideia de culto, ela não pode ser uma coisa que está apenas quando nos reunimos no templo. O culto tem que começar na minha casa. E eu vou te provar que você sabe fazer isso. Quando você está na prova, quando qualquer crente está na prova, ele começa o culto em casa. Qualquer crente na prova, ele cultua em casa. Porque lá na casa dele, ele está desse jeito: Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo hoje. Eu preciso que o Senhor use alguém. Por amor do teu nome, o porteiro, o cantor, o pastor, o pregador, eu não sei quem, mas eu quero ouvir a tua voz. E aí ele vem para o culto e ele vem desse jeito: Deus, usa alguém. Por favor, usa alguém. Eu quero ouvir alguém. Aí ele vem, ele entra no culto, alguém está começando a cantar, irmão, ele não repara se a pessoa desafinou, se errou a letra, se atropelou o playback, se errou a batida, a entrada, a saída, ele não liga para nada disso, porque ele quer ouvir Deus falar. Ele está numa dimensão tão grande dentro do culto, que o que é carnal passa para ele desapercebido. Essa questão às vezes do louvor para nós, ela é muito... Entenda que eu não estou dizendo para fazer nada relaxadamente. A gente tem que fazer o melhor, com a maior perfeição que nós podemos. Mas não é por isso que Deus recebe o louvor. Deus não recebe o louvor porque somos afinados. Deus não recebe o louvor porque nós temos uma voz bonita. Se fosse assim, Ele só ouviria os anjos. Se fosse assim, Ele nem desceria aqui, porque não há ninguém aqui que possa cantar melhor do que um anjo. Todavia, Ele deixa os anjos do céu para ouvir a tua voz, que ninguém dá bola. Ele
desce do céu para ouvir o teu louvor que as pessoas rejeitam. Ele desce para ouvir aquilo que você tem a dizer para Ele. Sabe por quê? Porque você é filho. E porque você é filho para Ele, isso é o mais importante. Eu tenho um filho só. Meu filho não canta, meu filho não prega. Mas se der uma oportunidade para o meu filho, ele der uma palavra para mim, ele é o melhor pregador que tem na igreja. Se ele for cantar um hino, para mim ele cantou melhor do que todo mundo, porque ele é o meu filho. Você está entendendo o quanto você vale para o Senhor? Você está entendendo o quanto Ele está disposto a mudar a tua realidade aqui nessa noite? Está entendendo? Você está entendendo como Deus, Ele não aceita você viver num estado de sofrimento e às vezes num cativeiro emocional, de se sentir indigno, rejeitado, se menosprezar, sabe? Não valorizar aquilo que Ele te deu, aquilo que Ele te entregou. O teu louvor, Ele quebra as cadeias. É o teu louvor. Sabe, Eliseu chegou no deserto para salvar Jorão da atrapalhada que ele fez. E o clima estava tão pesado naquele lugar que nem o Eliseu conseguia profetizar. Então o Eliseu fala assim, me traz por favor um tangedor. Eu preciso de alguém que toque alguma coisa aqui. Me traz um tocador de harpa, me traz alguém para adorar o Senhor. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus é santo e habita no meio dos louvores. Deus é aquele que habita no meio dos louvores. Sabe, há algo interessante na história do levita que eu acho tremendo, pastor. Porque quando Raquel, ela tem os filhos de Jacó, Jacó não ama, Lia. Jacó não ama Lia, ele ama Raquel. E Lia faz de tudo para alcançar o amor de Jacó, mas não consegue. Ela tem um filho chamado Rubem. Ela tem um segundo filho chamado Simeão e torna ela famosa. É por isso que ele recebe o nome de Simeão, que quer dizer fama. Então ela vai ter um terceiro filho. E esse terceiro filho, ela dizia dentro do coração dela: com este filho Jacó vai me amar. Este filho vai trazer o seu amor para mim. É este filho que vai trazer a atenção que eu quero para a minha vida. E ela coloca o nome do filho de Levi. Levi significa aquele que atrai. Então levita não é só aquele que canta, não é só aquele que toca, não é só aquele que tem alguma ocupação. Levita é aquele que atrai a presença do noivo para a noiva, a presença de Deus para a igreja, a presença do Espírito Santo para o meio do seu povo. Então o culto pode ser diferente a partir de você. O culto pode ser transformado a partir de você. Eu nunca me esqueço de uma história de um pastor que a igreja murmurava tanto, uma igreja que murmurava, que ela ficava dizendo que o culto estava morto. O culto estava morto. Então um dia eles chegaram na igreja e havia um caixão bem na frente do púlpito, uma cidade pequena. Um olhou para o outro e falou: meu Deus, quem morreu? E aí começaram a pensar e não lembravam de ninguém. Então fazia-se uma fila para vir até o caixão, e quando olhavam para o caixão, olhavam e saíam assustados e gritando, saíam assustados e gritando. Então, quando a última pessoa chegou naquele caixão, ela olhou para o caixão e o que tinha lá era um espelho. Ela olhava para o espelho e viu o próprio rosto. E aí eles olharam: pastor, que palhaçada é essa? E o pastor pegou e disse: vocês não disseram que o culto está morto? Que a igreja está morta? Pois bem, a igreja é você. Quem faz o culto é você. Quem manda o culto para o Senhor é você. A Bíblia diz que Paulo escreve aos Romanos: filhos, quando vocês vierem ao culto, façam o favor, apareçam vivos. Apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo. Venha para o culto, mas venha vivo. Venha para o culto, mas venha dentro do mundo espiritual. Venha compenetrado a fim de receber, porque o coração ele tem uma chave, uma maçaneta por dentro. É só você que abre. Deus não arromba essa porta. Deus só pode falar e Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir e ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele. Hoje é a noite em que o Senhor te chama para mudar realidades. Aleluia, glória a Deus. Então o judeu ele ia para o culto adorando ao Senhor. E esses salmos, esses 15 salmos, que você sabe que os salmos é a harpa dos judeus. Nós temos a harpa cristã,
eles tinham os salmos. Cada salmo então falava de algo para o Senhor. Eles vão caminhando em direção ao culto e eles estão cantando: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Oh, glória a Deus. Eles vão aumentando a própria fé enquanto vão em direção ao culto. No Salmo 122 eles começam a dizer: eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Oh, glória. Eles continuam cantando: se não fosse o Senhor que estiver ao nosso lado, teríamos sido destruídos. Oh, aleluia. Então eles chegam cantando no Salmo 125: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Oh, aleluia, glória a Deus. Então eles chegam no Salmo 126, que é esse que lemos. O Salmo 126 fala especificamente do retorno do cativeiro e como eles estavam se sentindo quando Deus os tirara do cativeiro. Parece uma campanha ao contrário, porque eu estou começando uma mensagem que fala da saída do cativeiro, mas eu preciso falar dos motivos que levaram eles ao cativeiro, porque eles passaram por lá e como eles se sentiram quando Deus mudou essa história. Isso não é só meu, o pastor é assim também. Ele começou o quê? Ele começou dizendo exatamente o que você já vai receber. Ele já começou falando: vamos agradecer. A campanha tem 5 terços, a gente já está agradecendo hoje. Por quê? Porque nós estamos chamando a existência o que não existe como se já existisse. É isso aí. Então veja, o cativeiro era a maior marca de tristeza na história dos judeus. De tudo que eles viveram, o cativeiro foi aquilo que mais trouxe dor ao coração dos judeus, porque eles se sentiam traídos. Não deveriam, mas se sentiam, porque Deus prometeu que livraria eles dos inimigos, porque Deus prometeu que eles seriam prósperos na terra, e agora eles estavam na mão dos inimigos, oprimidos, aprisionados. Então eles se sentiam abandonados por Deus. E é curioso porque às vezes quando nós erramos, a gente tenta culpar Deus por causa dos nossos erros. Não há uma interiorização de olhar: não, fui eu que errei aqui, fui eu que cometi esse erro. É Deus que às vezes tem que vir nos desmascarar. Isso é dolorido, mas Ele vem e nos desmascara. Eu vou contar uma história aqui, irmãos, antes de entrar aqui na mensagem. Quando eu liguei para o pastor, eu estou na verdade ainda enfrentando uma luta, mas quando eu descobri essa luta, eu entrei em desespero, eu não sabia o que fazer. Então eu fui para a igreja e comecei a orar. Nós temos uma campanha de oração todas as terças-feiras, e eu estava lá orando, e no meio daquela oração o Senhor veio e falou assim para mim: eu preciso que você entregue o seu ministério. E eu falei: mas como assim? Eu sou pastor há mais de 15 anos. Eu sirvo ao Senhor há mais de 20 anos. Eu estou pregando há mais de 20 anos. Como o Senhor quer que eu entregue o meu ministério? Ele já está entregue. Sabe aquelas pessoas aceitam Jesus, falam: não, já tem Jesus, igualzinho. Eu já entreguei o meu ministério. E aí o Senhor falou para mim: você me serve a tudo isso de tempo, mas sempre guardou um pedaço para você. Você nunca me entregou 100% do seu ministério. E eu preciso que você me entregue 100% do seu ministério. Quer que eu mude a tua vida? Então me entregue um controle dela. Porque enquanto você tiver controle na sua própria vida, sempre vai dar errado. Sempre vai quebrar alguma coisa. E aí o Senhor começou a me desmascarar, eu e ele ali. E aí o Senhor começou a falar para mim como eu resistia a ir em alguns lugares. Todas as vezes o pastor pedia para que eu fosse a algum lugar, e eu tinha uma resistência enorme em deixar a igreja de Jardim. Eu não tenho nenhum desejo de deixar. Então eu não tinha vontade de sair, nem que fosse por 3 dias. Ele me mandou para o Rio de Janeiro, eu queria ir em 3 dias e voltar. Fiquei uma semana, eu quase morri, era assim.
Fui para o Maranhão uma semana também, tudo era muito sofrimento para mim. Então o Senhor tinha razão. Eu entregava uns pedaços para Ele, mas eu queria ter o controle do que eu podia fazer. Inclusive esse ano era para ter ido no Maranhão e não fui. Mas todas essas coisas começaram a irritar o Senhor. Então o Senhor falou para mim: eu preciso que você me entregue. Eu preciso que você me entregue 100%. Então foi quando eu resolvi questionar a Deus, ou resolvi argumentar com Deus. E eu vou dizer uma coisa para você: a pior viagem, não faça isso. Argumentar com Deus é pedir para ser espancado por Ele. Ele bate dolorido. Vocês acham o pastor duro? O pastor é uma flor. Deus arrebenta. Quando eu falei para o Senhor, eu falei: Deus, quem é que vai cuidar da minha família? O Senhor falou para mim assim: eu cuido da sua família melhor do que você. Eu faço pela sua família o que você não consegue fazer. Eu posso ir aonde você não pode ir. Oh, aleluia. Eu te levo para onde eu quiser. Se eu quiser, eu te levo para o céu. E a família fica aí. Eu vou cuidar deles. Eu faço por eles o que você nunca vai poder fazer. E o Senhor falou: e antes que você me diga que ama a sua família, eu amo a sua família mais do que você. Você não deu seu filho por ninguém. Eu comecei a entender aquilo. Eu comecei a perceber o quanto às vezes a gente se esconde dentro de uma capa de obras, de boas obras, e a gente se esconde nela e fala: ei, estou fazendo a obra. Ei, olha só como eu sou o grande obreiro, olha só como eu faço a vontade do Senhor. E aí vem Deus e desmascara a nossa realidade. Sabe, Israel era assim. Israel era manipulador. Israel era tão manipulador que eles pecavam, ofereciam um boi, pecavam, ofereciam um boi, pecavam, ofereciam um boi. Aí o Senhor um dia falou: não quero saber mais de boi. Eu rejeito o sacrifício de vocês. Prenda uma coisa: rasguem o vosso coração e não as vossas vestes. Eu quero um arrependimento genuíno. Tem vezes que a pessoa ela peca tanto que não há mais intercessão que a salve. Inclusive o cativeiro tem um dos versículos mais tristes da Bíblia, que a Bíblia chega a dizer: e não houve remédio algum. Imagine Deus dizendo que não há remédio. O remédio que Deus encontrou foi o cativeiro. Esse foi o remédio. Mandar eles para as mãos dos inimigos. E é isso que muita gente não entende. Por que que fica no cativeiro emocional, financeiro, espiritual, relacionamento e tantas coisas? A palavra é desobediência. A gente tenta maquiar com um monte de coisa, mas não é. É desobediência. Eu estava vivendo uma desobediência até fazendo a obra. Então, é a desobediência que nos leva num funil aonde somos aprisionados e não conseguimos sair. Já olhou a tua vida? Já olhou áreas da tua vida que você tenta e não sai do lugar? Tenta e permanece do mesmo jeito. Você trabalha e o saco está furado. A gente justifica, irmão. Não, mas se eu tivesse, eu dizimava. Se eu tivesse, eu ofertava. E ao contrário, você não tem exatamente porque não faz isso. Eu não tenho que ter para ofertar, eu tenho que ofertar para ter. Essa é a ideia. Essa é a lógica do negócio. Mas quem tem princípio, ele não justifica. Quando a gente justifica, já significa que a gente sabe que está errado, está tentando dar um migué. Essa é a verdade. Então, essa é a palavra desobediência. E dentre todos os erros que Israel cometeu, todas as falhas para o cativeiro babilônico, eu destaco 2. Primeiro, a quebra do ano sabático. O que era o ano sabático? O ano sabático era uma lei que Deus estabeleceu para a terra. Vocês vão trabalhar 6 anos na terra, mas o 7º ano, deixem a terra descansar. Deixem a terra descansar, para que os pobres possam se alimentar, os animais possam se alimentar. Deixem que a terra descanse. Aí, lógico, Israel é uma nação que sobrevive da agricultura, que sobrevive da sementeira, que sobrevive do que planta. Quando Deus manda eles parar, eles vão perguntar: mas então como é que a gente vai sobreviver? Quantos, pastor, nem me responda, mas quantas vezes o Senhor falou para pessoas que dão a desculpa de não vir ao culto porque estão trabalhando? Porque estão trabalhando além do que deveriam trabalhar.
porque fazem hora extra, porque pegam um plantão a mais, porque fazem alguma coisa, e a desculpa é: se eu não trabalhar, como é que eu vou pagar minhas contas? Se eu não fizer, como é que eu vou pagar as minhas contas? Essa foi a pergunta deles. Mas se eu parar de plantar, como é que eu vou comer? Se eu parar de semear, como é que eu vou sobreviver? E é aí que Deus é tremendo. Deus vai lá e libera uma promessa. Está em Levítico 25. Deus libera uma promessa e diz: quando alguém perguntar, olha como Deus é tremendo. Quando alguém perguntar o que haveremos de comer, diga para ele: eu vou multiplicar a sementeira. Eu vou multiplicar a sementeira por 3 anos. Oh, aleluia, oh, glória. Deixa a terra descansar, que eu vou multiplicar os teus recursos. Eu quero liberar a primeira palavra profética aqui nessa noite. Deus vai começar a multiplicar sementes aqui neste lugar. Deus vai começar a multiplicar recursos aqui neste lugar. Essa igreja vai entrar num nível tão grande financeiro que não tem noção do que Deus irá fazer, mas Ele vai começar a trabalhar em pessoas aqui. E antes que eu te diga, Deus não vai trazer um grande empresário para este lugar. Deus vai tornar empresários aqui dentro deste lugar. Deus levantará empresários aqui no meio deste povo. Deus levantará pessoas poderosas aqui neste lugar. Há uma promessa de Deus, pastor, para prosperidade desta igreja. Sabe por quê? Porque a semente é missionária, a semente é missões, e na semente missionária o fruto não morre. Tudo que você planta dentro do reino vive eternamente. Tudo que você lança dentro do reino não perece. Quer que eu te prove? A Bíblia diz que a arca da aliança, ela tinha 3 elementos lá dentro, lembra? A vara de Arão, as tábuas da lei e o maná. Alguém se lembra porque não se podia guardar o maná? Estragava. Explique por que o maná dentro da arca não estragava. Cheirava mal o maná que estocava. No outro dia parecia que tinha um animal morto. Mas o maná que estava dentro da arca não estragava. Porque tudo que está dentro do reino vive eternamente. Jesus falou essa palavra na disputa com os fariseus e falou: os vossos pais comeram o maná no deserto e morreram, mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come da minha carne viverá eternamente. Aleluia. Tudo que você lança dentro do reino é para eternidade. Oh, glória. Oh, aleluia. Há uma promessa de crescimento para este lugar. Oh, aleluia. Oh, glória. Eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar. Oh, negasharabia nebraçou neresterébia nebagas. O Senhor manda dizer a esta igreja: estou eu aumentando a capacidade deste lugar, a capacidade financeira, a capacidade de obreiros. Deus levantará obreiros novos aqui nesta casa. Levantarei ferramentas novas, porque alcançarei novas terras, diz o Senhor. Às vezes alguém pode dizer: pastor, por que o senhor não sossega? Por que o senhor não se aquieta? Por que há sempre um desejo de abrir algo novo, um trabalho novo? É porque esse desejo não é seu. E até o Senhor já tentou sufocar esse desejo. Em algum momento pensou: talvez eles tenham razão. Igual Jeremias, no capítulo 20, quando ele diz: eu não vou pregar mais, eu não vou falar mais no teu nome. Mas quando eu disse isso, foi como fogo nos meus ossos. É desse jeito, eu entendo, Senhor. Eu sinto isso que o Senhor está sentindo, porque o Senhor está me mostrando esse desejo que Ele colocou aí dentro. O Senhor é a locomotiva que inflama os vagões dessa igreja aqui.
mas o Senhor está dizendo que Ele vai cumprir promessas que estão no seu coração, promessas que Ele colocou dentro do seu coração, promessas que muita gente acha exagerado. Sabe por quê, irmão? Porque quem tem a promessa é quem tem intimidade com Deus, que ouve de Deus. Não é todo mundo que ouve, não. Quando Deus chamou Neemias, Neemias, você vai lá levantar os muros. Neemias, ninguém sabia de nada. Deus falou com Neemias. Neemias chega lá e fala: os muros vai ficar de pé. As pessoas olharam e falaram: mas peraí, cara, eu tô aqui 90 anos, o meu avô morreu, o muro não ficou de pé. Meu pai morreu e os muros não ficaram de pé. Ei, Neemias, que garantia você me dá que os muros agora vão se levantar? Neemias olha para a multidão e diz: a mão do Senhor é sobre a minha vida. Oh, a mão do Senhor é sobre a minha vida. Sabe por que esse lugar vai prosperar? É porque a mão do Senhor está neste lugar. Sabe por que você vai vencer? É porque a mão do Senhor está sobre a sua vida. É por isso que as coisas vão acontecer. Aleluia. O ano sabático era isso, mas Israel quebrou o ano sabático. E quando eu leio isso, me entristece, porque eles não quebraram o ano sabático uma vez, eles quebraram 70 vezes. 490 anos de desobediência, 490 anos ignorando uma lei de Deus. Quantas gerações, e nenhum pai teve coragem de ensinar para o filho: olha, a gente devia fazer isso. 490 anos e nada mudou. E havia um motivo por isso. Deus tinha falado: deixa o 7º ano a terra descansar, porque os pobres precisam comer. Israel não guardava o ano sabático porque era avarento. Sabe, a pessoa que não reparte nada, não dá nada para ninguém, tudo é dele. Uma das causas porque a igreja ela para de crescer é quando os crentes começam a achar que são dono das coisas. Eu congreguei em uma igreja que um dia, isso é muito triste que eu vou contar. Um dia chegou uma visitante, pastor, na nossa igreja, e sabe que nas Assembleias de Deus há o banco das irmãs, ao banco dos jovens e ao banco da nave do templo. E essa irmã chegou visitando e ela sentou no banco das irmãs. E então chegou uma irmã e disse: não, esse lugar é meu, eu sento aí tem 20 anos. Então ela se levantou, sentou em outro lugar. Então chegou uma outra irmã: não, esse aí é meu, já tem uns 10 anos que eu estou aí. Então essa mulher se levantou e nunca mais voltou à igreja. Sabe o diferencial da igreja primitiva? Ninguém tinha nada por seu, ninguém era dono de nada, ninguém dizia: isso é meu, isso aqui fui eu que comprei, fui eu que dei, fui eu que fiz. Não, todos diziam: isso aqui tudo é do Senhor, essa casa é do Senhor, essa igreja é do Senhor, o pregador é do Senhor, o pastor é do Senhor, a palavra é do Senhor, o louvor é do Senhor. Oh, aleluia, tudo é do Senhor. Quando Deus se tornar o centro, Ele mesmo vai atrair as pessoas para este lugar, porque a presença dEle atrai, a presença dEle atrai, a presença dEle atrai. As pessoas começam a ouvir falar: está acontecendo alguma coisa diferente naquela igreja. Alguém diz o quê? Está acontecendo milagre, está acontecendo sinal, prodígio, histórias estão sendo mudadas. Aí ele vai dizer: eu preciso ir lá. Aí quando ele entra, ele é impactado pela presença de Deus no lugar. Aleluia. Agora Israel não aprendia a lição, era um povo avarento, era um povo que não sabia dividir, que não sabia partilhar. Então o pecado era muito grande. Não sei se aqui tem assistência social, mas nós já tivemos também. Assistência social até parei de fazer na igreja, mano. Sério. Porque tem gente que chora demais. E o Senhor falou para mim: pare, porque eu mesmo vou dar recursos para você. E sabe o que Deus me falou? Eu posso fazer sozinho, o que eu faço é dar oportunidade. Oportunidade. É o Mardoqueu que vai lá e fala para Esther: Esther, é a tua hora, a gente precisa de você. Eu falei:
mas eu vou morrer. Mas você vai morrer de qualquer jeito. O que Deus está te dando é oportunidade. Não quer ir? Não tem problema não. Socorro e livramento virá de outra parte do Senhor. Deus não vai abandonar você, não vai te deixar na mão. Mas Ele está dando oportunidade. Sabe o que está acontecendo aqui? Oportunidade de crescimento. O Senhor está dizendo que vai levantar obreiros novos aqui. Novos não quer dizer que Ele vai mandar os velhos embora. Quer dizer que Ele vai aumentar o exército. Então aproveite a oportunidade. Aproveite isso. Então esse era o problema de Israel. Então Deus, Ele resolve mandar Israel para o cativeiro para que a terra descanse. É curioso, né? Deus vai punir o povo e ao mesmo tempo vai deixar a terra descansar. E isso é tão provado que quando os assírios chegam na terra, eles tentam mexer na terra, né, pastor? Eles começam a morrer. Eles começam a morrer porque as feras começam a devorar eles ali. E eles são obrigados a chamar alguns judeus para aplacar a ira do lugar. Mas a ira não é do lugar, a ira é de Deus. Deus está dizendo: eu quero que a terra descanse. Veja, o propósito de Deus não pode ser impedido. Nada pode impedir o propósito de Deus. Jó falou: eu sei que tudo pode, nenhum dos teus planos pode ser impedido. A gente resiste, a gente pode se rebelar, mas no final Ele vai prevalecer. Então eu sempre digo uma coisa: se tem que acontecer, deixa acontecer agora. Se vai acontecer mesmo, se entregue para o Senhor, deixa as coisas começarem a fluir agora. Só tem um arrependimento que eu tenho depois que eu aceitei Jesus, de não ter aceitado Ele mais cedo. Quanto tempo eu perdi, eu podia ter feito muito mais para o Senhor, muito mais. Mas Deus está te dando oportunidade hoje. Eles vão parar no cativeiro. E eu estava ouvindo o louvor que vocês cantaram. E no louvor estava dizendo assim: na adoração não existe cativeiro. Só que o problema é que no cativeiro não existe adoração. É uma coisa terrível. Na adoração é verdade, não existe cativeiro. Mas no cativeiro também não existe adoração. Porque quem está no cativeiro não sente alegria de adorar. Não sente prazer de adorar. Não sente vontade de glorificar a Deus. O Salmo 137, a Bíblia diz que eles penduraram as harpas no salgueiro e começaram a chorar às margens do rio da Babilônia. Então os babilônios chegaram até eles e disseram: cante um dos louvores que vocês cantavam. Eles disseram: como é que vamos cantar em terra estranha? Como nós vamos cantar se estamos longe de Sião? Ele está dizendo que a gente morra, a língua se apega ao paladar, mas nós não vamos adorar em terra estranha. O cativeiro faz isso, ele arranca de você a vontade, ele arranca de você a força, ele arranca de você a alegria. Agora tem uma coisa: o maior cativeiro ele não é físico, o maior cativeiro é na alma. O maior cativeiro está aqui dentro, está aqui na nossa mente, aqui dentro, ó, que é o cativeiro. Porque eu vejo um Paulo e um Silas que vão dentro da prisão, levaram uma surra, irmão, mas uma surra. Não é uma surra facinho não, foi madeira de dar em doido. Eles apanharam, mas apanharam e depois ficaram presos os pés e as mãos. Sabe, igual o pau de arara. Apanharam e ficaram amarrados. O que eles tinham era dor. De repente, eu imagino o Paulo e o Silas conversando dentro da cadeia, dentro da prisão. Paulo, como é que você está? Está doendo tudo aqui. E você, Silas? Rapaz, não tem onde não dói. Como é que está a cabeça? A cabeça está machucada. E as mãos? As mãos não consigo nem mexer. As costas estão ardendo, pele viva. E as pernas, nem me fala, como dói tudo. E a garganta? A garganta está boa. A garganta está boa, está boa. Então vamos adorar. Uma coisa a gente ainda pode fazer, Silas, a gente ainda pode adorar. A gente ainda pode cantar. Oh, aleluia. Imagine Paulo e Silas dentro da prisão. Apanharam, irmão, apanharam. Oh, aleluia. As nossas lutas se resumem a dramas emocionais. Eu sinto vergonha. Eu sinto vergonha de dizer que eu estou sofrendo por dramas emocionais quando eu olho a história desses homens.
Eu vejo um Pedro e um João que se alegraram por terem apanhado pelo nome de Cristo. Pessoas que eram livres na alma, eram livres na mente, estão presos os pés, estão presos as mãos, mas a alma está liberta. Oh, é por isso que eu gosto daquele louvor. Nem consigo cantar nada hoje, mas é por isso que eu gosto daquele louvor. Quando Jesus estendeu a sua mão. Oh, cantei, irmão, um pedaço. Quando Ele estendeu a sua mão. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Onde você estava quando Ele te encontrou? Aonde você estava quando Ele estendeu a sua mão? Aonde você estava quando Ele te achou? Deixa eu te dizer uma coisa, Ele te liberta para todo sempre. Não é para você se amarrar de novo, não é para você se aprisionar de novo, não é para você se prender em cativeiros que Ele não estabeleceu para a tua vida. Ele não preparou esse deserto para você, foi você que entrou nele. Ele não preparou esse vale, foi você que entrou no vale sozinho. Não foi Ele que te colocou na prisão, foi você que entrou nessa prisão. Pastor, tem alguma coisa que eu posso fazer? Tem. Jesus falou assim: se vocês guardarem a minha palavra, serão os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Hoje a palavra vai libertar você desse cativeiro. Hoje Deus vai arrancar você desse cativeiro emocional. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eles não sentiam prazer. É por isso que o salmista, ele diz assim: Senhor, tira a minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome. Eu vou contar um testemunho para vocês aqui. Quando eu cheguei em Jardim, eu já cheguei sofrendo em Jardim. Quando eu cheguei em Jardim, a igreja que nós éramos pastores, ela rendia R$1.500. Só o aluguel da minha casa era a base de uns 900. Só a luz da igreja, que tinha ar-condicionado, era mais 500, 600. Eu não tinha dinheiro para comer. Eu não tinha dinheiro para pagar as contas. Eu não tinha dinheiro para subsistir. E um dia, a Cristiane sempre fez tarde da bênção. E aquele dia, no dia que ela ia dirigir a tarde da bênção, eu fui levar ela. Eu estava bravo. Que homem fica bravo. Homem, quando está frustrado com alguma coisa, ele fica irritado, fica bravo. Eu estava bravo. Aí eu cheguei lá na igreja, que eu não tinha dinheiro para pagar nenhuma conta. E eu falei para ela: você dirige a tarde da bênção, porque eu vou para casa. E eu amo a minha esposa, porque a minha esposa é uma mulher muito dura. O pastor tem razão, ela é muito mais dura que eu. Ela olhou para mim e falou assim: então não vou abrir nada, porque o pastor da igreja é você. Aí continuei bravo para dar aquela disfarçada. Fui até o carro. Quando eu abri a porta do carro para ir embora, o Senhor falou para mim assim: ó, se você não tem dinheiro, você não me adora, então o diabo tem razão a teu respeito. Eu falei: como é que é, Senhor? O diabo falou uma vez que se eu arrancasse tudo de Jó, ele não ia me adorar mais. Ele tem razão a teu respeito. Você só me adora porque eu te dou as coisas. O dia que você não tem as coisas, você não serve para adorar. Então ele tem razão. Aí eu ouvi aquilo e eu voltei para o culto. Aí fui para o culto. Naquele dia de manhã tinha ido uma irmã na minha casa, que ela era dependente química, ex-dependente química. Toda pessoa que é ex-dependente química, você sabe, ela toma um coquetel para poder resistir aos efeitos da abstinência. O problema é que ela tinha ganhado um bebê recente e teve que parar com o kit por causa da amamentação. Então, como ela parou com o kit, ela estava sofrendo os efeitos da abstinência. E ela foi lá para pedir oração para mim. E eu orei por ela. E só orei, ela foi embora e eu comecei a chorar porque eu sentia que era pouco, pastor. Eu falava: Deus, eu preciso de mais. Isso aqui não resolveu o problema dela. Eu preciso de mais poder, eu preciso de mais unção. Isso no mesmo dia.
Então de manhã eu estava crente, de tarde eu estava descrente, você observou? Aí Deus foi lá, me deu aquela chacoalhada na frente da igreja, aí eu entrei para dentro do culto. E não tinha pregador, eu que tinha que pregar ainda. E essa irmã foi no culto. E eu preguei esse texto: tira minha alma da prisão para que eu louve o teu nome. E naquele dia o Senhor batizou aquela mulher no Espírito Santo. E nunca mais ela tomou o kit que ela precisava. O Senhor a libertou naquela tarde. O Senhor estava dizendo: eu preciso te quebrar para poder fazer o que eu quero fazer. Olha que Deus tremendo. Deus quebra a nossa carne, amassa a nossa carne para ter espaço para Ele operar. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Então, entenda que é vontade de Deus te arrancar da prisão, te arrancar do cativeiro, tirar a tua alma desse laço, te tirar deste lugar. Essa é a vontade dele. O salmista falou: eu estava num lugar escorregadio, num charco de lodo horrível. Ou seja, eu não tinha firmeza, eu vivia escorregando, eu vivia caindo. Mas Ele me arrancou de lá, colocou os meus pés sobre a rocha e colocou um novo cântico na minha boca. Deus vai arrancar do teu coração essas palavras de lamentação, essas palavras de reclamação, e vai colocar um louvor novo no teu coração, vai colocar um cântico novo na tua boca. Lá, a tua reclamação se converterá em louvor. Não reconhecerão você, olharão para você e vão dizer: será que é a mesma pessoa? Para ela até mas para Deus não, é uma pessoa nova. Se prepare para a novidade que vem para a tua vida. Aleluia, glória a Deus. Deus é um Deus que registra lágrimas. Eu não sei se você sabe disso, mas Deus registra lágrimas. Sabe o que é registrar? Anotar. Deus anota. Na antiga cultura de Israel, quando um soldado ia para a guerra, ele tinha um odrezinho. Aí ele dava aquele odre para a mãe dele ou para a mulher dele. E em todo o tempo que ele ia para a guerra, elas choravam de saudade e guardavam as lágrimas dentro do odre. Quando ele voltava da guerra, ele olhava o tanto de lágrima que tinha dentro daquela garrafinha e percebia o tanto que ele era amado. Era um costume da época. Agora, o que você talvez não saiba é que o Salmo 56, o verso 8 diz assim: tu contaste as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão todas elas escritas no teu livro? Quando você chegar no céu, sabe o que Deus vai fazer? Ele vai pegar a garrafinha e vai dizer: eu não perdi nenhuma delas. Eu estava lá em todo momento, eu estava lá. O salmista diz: ele é socorro presente na hora da angústia. Porque na hora da angústia não tem o pai, não tem a mãe, não tem amigo, não tem amiga. Na hora da angústia todo mundo desaparece, mas Deus chega primeiro. Deus está lá, Ele está lá registrando a tua dor, registrando o teu sofrimento. Mas aí é que está, Ele não registra só para ter guardado. Ele registra porque Ele vai fazer algo a respeito, porque Ele vai mudar a realidade. Aleluia. Sabe outra coisa que eu não vejo na Bíblia? Eu não vejo Deus levantar do trono, Eduardo. Eu não vejo. Eu vejo no livro de Daniel o filho do homem ir até o ancião de dias, mas o ancião de dias está sentado. Eu vejo Estevão ter uma visão do céu apedrejado e ele diz: eu vejo o filho do homem de pé à direita de Deus. Mas veja, o Todo-Poderoso está sentado. Você não vê Deus se levantar, porque rei não se levanta à toa. Na batalha do diabo e os anjos, Deus não vai, Ele mandou Miguel. Deus não se levanta do trono por qualquer coisa. Mas eu achei um versículo, se puderem colocar para mim aqui, Salmo 12, o verso 5. Um versículo em que Deus se levanta do trono. Oh, glória a Deus, aleluia. Salmo 12, o verso 5. Salmo 12, o verso 5.
causa da opressão do pobre e o gemido do necessitado, me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo aqueles para quem eles assopram. Olha o que Deus está dizendo. Por causa da opressão. Sabe o que é jugo? Jugo é opressão. Sabe o que diz Isaías 10, 27? Já foi lido hoje, mas será que você guardou? Ele diz assim, ó: naquele dia eu vou tirar a carga dos seus ombros. Ele está dizendo: eu vou arrancar esse peso que você carrega na tua vida tem muito tempo. Eu vou destruir isso que te oprime. Eu vou quebrar isso que te oprime. E é isso que o salmista está dizendo. Só por causa da tua opressão é que Deus se levanta do trono. É Deus olhando para você e vendo lutas que você trava, que você não tem condição de vencer. Lutas que você trava, que não há condição de você triunfar. Então Deus está mandando reforço para essa guerra. Diga para quem está perto de você: Deus está mandando reforço para essa guerra. Deus está mandando ajuda para você. Deus está mandando reforço nessa batalha. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor está se levantando em teu favor nessa noite. O Senhor está se levantando em teu favor nessa noite. Os teus inimigos são maiores, mas são baratas perto de Deus. Os teus inimigos são maiores, mas são como vermes diante do Todo-Poderoso. Os teus inimigos são maiores, mas são nada diante daquele que pode todas as coisas. É Ele que está se levantando na tua direção. É Ele que está dizendo: eu vou pegar a tua guerra na minha mão. Eu vou pegar a tua batalha e eu vou transformar a tua realidade. Aleluia. Oh, glória a Deus. Deus se levanta. Deus se levanta porque se tem uma coisa que Deus não resiste, são lágrimas de arrependimento. Salmo 51, 17, o salmista diz: a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Então Deus se levanta. Acabou. Deus se levanta. É o Sansão. É o Sansão, pastor. É o Sansão que está olhando para o Senhor e dizendo: só mais uma vez. O camarada que tinha tudo para ser um herói libertador virou um palhaço. Arrancaram os seus olhos e brincavam com ele de cabra cega. Faziam ele rodar diante dos seus inimigos. E imagina um Deus furioso lá no céu dizendo: eu não fiz ele para isso. Eu não fiz ele para ser tapete do diabo. Eu não fiz ele para ser capacho dos inimigos. Quando o arrependimento chega, Deus muda a realidade. Há um poder no arrependimento. Sabe o que Deus faz? Deus levanta Ciro. Porque Deus sempre vai levantar alguém para te ajudar. Deus sempre vai levantar alguém para mudar a tua história. Deus levantou alguém que não conhecia, e isso é tremendo. Deus levanta alguém que não é judeu, que não conhece o Deus de Israel, mas Deus levanta. Deus vai levantar pessoas que você não espera para te estender a mão. Deus vai levantar pessoas que você não espera para te socorrer. Pessoas que você não conta, porque as pessoas que você conta às vezes te abandonam. Então Deus vai levantar quem você não está esperando. E quando chegar você vai dizer: é Deus que me enviou na minha direção esse socorro. Aleluia. Deus levanta Ciro para libertar Israel. E eu já estou encerrando. Sabe como é que ele faz? A história diz que Ciro, uma noite, ele perde o sono. E ao perder o sono, ele chama um escrivão para que pudesse ler para ele alguma coisa, para ele retornar ao sono. Era costume dos reis. Leia o livro de Esther, você vai ver que aconteceu isso também com Assuero. Ciro pede que alguém leia alguma coisa. E naquele dia, quem vai ler pega o rolo do profeta Isaías. E pega o livro do profeta Isaías, irmão Cátia. E está dizendo exatamente aquele capítulo: assim direi de Ciro: tu és o meu ungido. Eu irei adiante de ti, endireitando os caminhos tortos, quebrando os ferrolhos, abrindo as portas diante de ti. E o Ciro fica impactado com aquilo, e ele fala: mas espera aí, quem que é esse Ciro? Senhor, acho que esse Ciro é o Senhor. Não tem nenhum Ciro igual esse aqui. Mas quanto tempo tem esse documento? Esse documento tem uns 200 anos. Como é que é?
200 anos antes de eu nascer, já estava escrito sobre mim. O Ciro fica impactado que existe um Deus que desenhou o seu destino, que desenhou o seu império, desenhou as suas conquistas, desenhou todas as coisas. Quando ele ouve isso, ele faz um decreto: amanhã não quero mais nenhum judeu aqui neste lugar. Todos eles devem retornar para a sua terra, por ordem do grande Deus. Agora eu quero que você imagine esse dia. Imagine que você é um judeu, uma judia. Imagine que você é o Isaac. Imagine que você é a Raquel. E aí você se levanta para mais um dia de escravidão. Mais um dia para ser surrado. Mais um dia para ser oprimido. Mais um dia para sofrer. Só que nesse dia, quando Isaac levanta para a escravidão, ele vê uma multidão diante do palácio. E alguém com um rolo aberto, gritando em alta voz: por ordem do grande rei Ciro. Oh, aleluia. Todos os judeus estão livres para voltar para a sua terra, por ordem do grande Deus do céu. Oh, glória a Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Oh, aleluia. Você não sabe o que Deus preparou para você amanhã. Você não sabe o que Deus preparou para você amanhã. Você não sabe, oh aleluia. Você fica pensando que a história é a mesma, mas não é. Deus tem uma surpresa para você. Deus tem uma surpresa para a tua casa. Deus tem uma surpresa para o teu ministério. Deus tem uma surpresa para a tua vida. Deus tem uma surpresa para você, aleluia. Comece a falar com esse Deus nessa noite agora. Comece a derramar lágrimas de arrependimento. Oh, sacrifícios agradáveis a Deus são um coração quebrantado e contrito. Se rasgue na presença dele agora. Porque hoje cadeias vão quebrar. Hoje as muralhas vão cair. Hoje as algemas serão quebradas neste lugar. E Deus vai estabelecer um novo tempo para a tua vida. Um tempo de coisas novas, um tempo de movimentos novos, um tempo novo para esta igreja. Um tempo novo para a tua casa, para a tua família, para os teus filhos, para a sua vida, para o teu ministério. Oh, Debacharabahai. Oh, aleluia. Se você quiser vir à frente aqui, nós estaremos ungindo você nessa noite. É só o primeiro dia da unção que quebra o jugo. Então, o pastor também vai me ajudar, os obreiros que puderem. Venha, nós vamos ungir você agora, no nome de Jesus. Oh, da bagacha, você vai sentir o fogo queimando você. Você vai sentir que a tua história vai começar a mudar a partir de hoje. Cativeiro financeiro vai ser quebrado. Deus vai mudar realidades aqui neste lugar. Tem uma história diferente para a tua vida, filho. Tem um ministério escrito para você vivenciar. Eu te dei ferramentas que o povo não conhece. Eu te dei sabedoria que ninguém conhece ainda. Mas vou eu te revelar no meio dos grandes. Vou eu mostrar que sou Deus na tua vida. Quem te feriu não pode mais te ferir. Quem te machucou não pode mais te machucar. Estou eu sarando a tua alma nesta noite. Estou eu sarando as tuas feridas neste lugar. E estabelecendo um novo tempo, uma nova história na tua vida, no nome de Jesus. A surpresa para a tua vida. A surpresa para a tua vida. A surpresa para a tua casa. A surpresa para a tua família. A surpresa para você. É só o início, é só o começo.
é só o princípio. Eu estou quebrando amarras, eu estou destruindo amarras, eu estou acrescentando sabedoria, estou acrescentando palavras, estou acrescentando graça, 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 e te levantarei para a minha glória, diz o Senhor. Tenho eu controle da tua vida, tenho eu controle da tua história. É a minha palavra que dirige o teu caminho, é a minha palavra que dirige a tua vida. Sou eu, Senhor, que faço, sou eu, Senhor, que abre e fecho porta. Assim faço como quero, do jeito que quero, diz o Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, quebra agora, Senhor, toda a resistência, quebra agora, Senhor, todo o mal. Que nos trouxe aqui, Senhor, não desistiremos. Há poder no nome de Jesus, há poder, há poder, há poder na tua palavra, há poder no teu sangue, há poder no teu nome. Eu abençoo poderosamente a tua filha no nome de Jesus. Coloca todas as coisas no lugar. Tudo aquilo que está fora, coloca no lugar. Começa a colocar a vida no lugar. Vou restituir o que se perdeu. Vou devolver o que foi levado. Vou trazer de volta aquilo que foi levado. Vou colocar tudo no lugar. Se prepare para a surpresa. Se prepare para a bênção. Se prepare para o crescimento. Se prepare para a graça. Em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Manda teu fogo, manda teu fogo, queima de novo. Aleluia. Em nome de Jesus. Foi liberado sobre você uma porção do Senhor, uma porção que rebenta, que destrói, que quebra todo jugo. Seja livre, seja livre, seja livre, seja livre, seja livre, seja livre dessa opressão, seja livre dessas acusações, seja livre dessa enfermidade, seja livre dessa dor, seja livre desse sofrimento. Aleluia, porque essa porção despedaça o jugo, a tirar a pressão, a carga que estava sobre você. Se sinta livre, se sinta livre, se sinta livre em nome de Jesus. E dá uma salva de palma para o Senhor em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Volta para o seu lugar, glorificando a Deus. Aleluia. E faz um pacto com você mesmo. Na próxima terça-feira vou estar aqui dando continuidade à nossa campanha. E vou trazer mais um. Vou trazer mais um. Eu conheço pessoas que precisam de liberdade, precisa ser liberta, que precisa ser curada. E eu vou convidar, eu vou trazer. Eu tenho uma semana para trabalhar para o Senhor, para que o Senhor possa operar libertação em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus, amém.